Bem-vindos à nossa quarta aula da formação em análise de dados da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, onde a gente vai especificamente aqui analisar o IDEB, como ele é calculado e fazer críticas ao IDEB. Toda essa aula ela é baseada num artigo seminal de um pesquisador muito influente na área de educação brasileira, que é o José Francisco Soares, o Francisco Soares. Ele é professor emérito da UFMG, tem muitos artigos, tem uma influência muito grande na educação brasileira, com certeza é um pilar do que a gente entende hoje sobre as avaliações, as métricas, os indicadores. Ele é uma pessoa que influenciou muito tudo isso. Tá? Então, essa aula é basicamente baseada nesse artigo, cujo título é Pressupostos Educacionais e Estatísticos do IDEB. Também, como autor, a gente tem a Flávia Pereira Xavier, e eu recomendo vocês baixarem esse artigo e lerem o artigo na íntegra. O IDEB ele surge de uma necessidade de avaliar o sistema educacional pelo seu desempenho, pelos seus resultados. E não só pelo fluxo, ou seja, pela continuidade, se os alunos estão sendo aprovados ou reprovados ou não. Tá? Então, além dos indicadores de rendimento, foi necessário ter uma medida de aprendizado dos alunos para monitorar esse sistema. Quais são os principais objetivos do IDEB? Então, monitorar a qualidade da educação, então fornecer uma visão clara e objetiva sobre a qualidade da educação nas escolas públicas e privadas. Um ponto bastante importante para a gente, orientar políticas educacionais. Então, ajudar na formulação e implementação de políticas públicas voltadas para a melhoria da educação. E estabelecer metas. Definir metas de qualidade para as escolas e redes de ensino, incentivando a buscas por melhorias contínuas. Bom, visto de maneira geral o que o IDEB, o que ele pretende fazer, a gente vai se debruçar um pouco mais sobre como o IDEB é calculado, tá? Então, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento Educacional, ele é calculado pelaquela escala que a gente tem da prova SAEB, que eu falei na aula anterior, certo? A gente tem aquela escala que é a nota de português e tem a escala de matemática, certo? Aquele nível que vai de 0 a 500 que eu falei para vocês. Essa medida é feita, ela é padronizada, que eu vou explicar como no próximo slide, e é feita uma média aritmética entre português e matemática. Isso eu chamo de nota padronizada. Alguns casos, como por exemplo no QEDU, chamam de aprendizado, que eu estou mostrando ali embaixo. Essa nota padronizada ela é multiplicada pela taxa de aprovação, pelo fluxo escolar, que eu também vou descrever o que é. Mas ele é basicamente uma medida da aprovação que a gente tem, a porcentagem de aprovação que a gente tem em cada ano. Tá? Então, pela multiplicação da nota padronizada e do fluxo escolar, a gente tem o cálculo do IDEB. Isso é bastante interessante, que está medindo não só o desempenho escolar, com base na prova SAEB, na nota SAEB de português e matemática, mas também o fluxo, ou seja, a medida de quantos alunos estão sendo aprovados ou indiretamente reprovados em cada etapa escolar. Como que é feita essa padronização, né, das notas do SAEB? Vocês lembram que eu falei na aula anterior que a gente usa como referência o ano de 1997. Então, a gente utiliza até hoje o desempenho na prova SAEB de 1997 para colocar as provas SAEBs de outros anos numa mesma escala. Como que isso é feito? Então, lá, imaginem a prova SAEB de 1997, eu tenho uma distribuição das notas. Eu peguei 3 vezes o desvio padrão, certo? Acima da média, e coloquei isso como limite superior, certo? Depois eu peguei 3 vezes o limite inferior abaixo da média e coloquei como limite inferior, tá? Que é o que eu estou definindo nessa fórmula aqui. Meu limite inferior, 3 vezes o desvio padrão, abaixo da média, e o limite superior acima da média. Então, como é que eu faço essa padronização? Eu pego a proficiência da escola na prova Brasil de língua portuguesa, de uma escola, ou de um aluno, ou de um município, certo? Eu subtraio, então, desse limite inferior de 1997 e divido isso pelo limite superior, também subtraído do limite inferior. É uma forma de eu padronizar essa nota, tá? Então, vamos dar uma olhada como é que é esse cálculo. Aqui, nessa tabela, eu estou mostrando para a 4ª série, né, anos iniciais, e 8ª série, anos finais, quais foram as notas do limite inferior e superior em matemática e leitura. Vamos pegar só a 4ª série para a gente fazer esse cálculo.
Então, tendo essa tabela, o limite inferior é 60, o superior é 322 na quarta série em matemática, 49 em leitura, o limite inferior, e o 324 superior. Vamos supor que eu tenho um aluno ou uma escola que tem a nota de matemática, nesse ano, que fez agora, 2023, vamos supor, saiu o resultado, que é de 206,92. E para a língua portuguesa é 184,52. Como é que a gente padroniza isso? Então, aquela história que eu falei para vocês. Vou pegar o meu valor, por exemplo, de matemática, subtrair o limite inferior, que é 60, e dividir pelo limite inferior menos o limite inferior. E com isso eu tenho uma razão que deu ali de 0,561, certo? Fiz exatamente o mesmo procedimento para a leitura. Tive um resultado de 0,4993, tá? Agora vocês observam que essas medidas elas estão padronizadas em relação ao desempenho de 1997, certo? E agora o que eu faço? Uma média aritmética simples, então eu somo língua portuguesa, somo matemática, divido por 2, e para não ficar um decimal, né, não ficar 0, 5, 0,4, eu multiplico por 10 e tenho como resultado 5,27. E essa é a nota padronizada que compõe o IDEB, compõe uma parte do IDEB. Isso é bastante interessante, porque quando a gente olha um histograma, certo? Ou seja, a frequência com que ocorrem as proficiências padronizadas do quinto ano, aqui que eu peguei como exemplo o ano de 2011, a gente observa aqui que a grande maioria das notas estão entre 3 e 8. É muito difícil você ter, quase impossível, notas acima de 8, notas acima de 8,5. Acima de 9, então, isso praticamente não acontece. O lado oposto também, certo? Os valores baixos, abaixo de 3, eles praticamente não acontecem. Então, isso é uma crítica que você tem ao IDEB, que fala assim, o IDEB ele é simples de entender, porque ele vai de 0 a 10, como se fosse uma avaliação comum da escola. Mas, na realidade, não. Valores próximos de 10 são praticamente impossíveis de se obter, e valores abaixo de 3 também é muito difícil de se obter, por conta justamente dessas padronizações. Aqui, eu fiz esse cálculo, aqui eu peguei as notas da proficiência do SAEB de 1997, e vocês veem que em vermelho está marcada a média e em azul está marcado aqueles limites superiores e inferiores. Vocês podem ver que tem pouquíssimas pessoas, pouquíssimos alunos, a frequência é muito baixa, que teve uma nota que fosse acima ou próxima do limite superior. É como se a gente pegasse, né, a distribuição de altura das pessoas de uma cidade e eu estivesse pegando ali só as pessoas que têm acima de 2 metros ou acima de 2,10 metros. É muito difícil de acontecer. Então, eu estou usando isso como um balizador da nota do ano atual que a gente teve, ou dos anos anteriores. Mas esse é um dos pontos de deixar no mesmo nível, na mesma métrica. Só que eu estou usando uma medida que é 3 desvios padrões e que é muito difícil de ser obtido. Por isso que essas notas aqui acima de 8, acima de 9, são praticamente impossíveis de ser obtidas. Um outro ponto que eu vou detalhar um pouco mais para frente é que as proficiências padronizadas em matemática, elas são maiores do que as proficiências de leitura de língua portuguesa. E isso é um fato, uma idiosincrasia de como é feita a prova de matemática, como é feito esse cálculo, tá? Então, elas são expressas, as habilidades matemáticas são expressas por números maiores do que aqueles usados para a leitura. E isso pode levar a uma distorção, uma contribuição maior de matemática para a nota do IDEB do que a nota de língua portuguesa. Bom, então a gente já viu um dos indicadores do IDEB, que é a nota padronizada. Agora a gente vai ver o outro, que é o indicador de rendimento, tá? Como eu disse para vocês, no censo escolar, a gente tem 3 tipos de medidas ali dos indicadores de rendimento, né? Que é a aprovação, a reprovação e o abandono. Somando esses 3 indicadores, a gente tem que ter 100% dos alunos. Tá? Ou os alunos foram aprovados, ou reprovados, ou abandonaram a escola. Ok? A taxa de aprovação é quantos alunos do total foram aprovados em cada ano. Então, estou mostrando nessa tabela a taxa de aprovação primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, certo? A gente vai vendo cada porcentagem de quantos alunos são aprovados. Eu posso representar isso em decimais também, né? Em decimais. Em vez de falar 82,4%, posso falar de 0,824, tá? Agora, se eu tenho, a gente pode fazer uma regrinha de 3, um cálculo bem simples. Se 82% dos alunos levam 1 ano para ser aprovado, quanto que 100% dos alunos
levam quantos anos? A gente fazendo essa continha, que é bastante simples, na realidade é dividir 100 por 82, né? A gente chega ao cálculo de 1,21, ok? Então, para 100% dos alunos passarem, eles precisam de, em média, obviamente, 1,21 anos, tá? Isso pode ser calculado para cada etapa escolar. Por que isso é interessante? Se a gente soma quantos anos são necessários para todos os alunos passarem, então a gente pega 1,21, 1,26, 1,28, 1,03, 1,13, a gente soma tudo isso. Deu 5,91. Se a gente fazer a razão de 5 dividido por 5,91, eu tenho 0,8453. Que isso nada mais é do que a média harmônica dos anos necessários para cada aluno passar de série, certo? Então aqui, essa medida, esse valor dos 5, né, dividido por 5,91, essa média harmônica, ela me dá essa medida do fluxo, tá? Que é o indicador de rendimento que é utilizado para ser calculado o IDEB. Então, o indicador de rendimento ele é sempre um número entre 0 e 1, certo? Aqui está mostrando, então, que 84% dos alunos nessa média são aprovados. E o que é interessante é que essa média não é ponderada. Tá? Não é uma média ponderada pelo número de alunos em cada série. É simplesmente uma média sem considerar cada aluno. Então, para o cálculo do IDEB, a gente agora consegue entender como é que é calculado o IDEB. Eu tenho o desempenho, certo? Que é justamente a nota padronizada, né, de língua portuguesa, de matemática, feita essa média aritmética. O rendimento, que é o que eu mostrei agora para vocês, né, o fluxo escolar. E multiplicando um com o outro, tem o valor do IDEB. O que é interessante, né, é que eu consigo ter o mesmo valor de IDEB para diferentes combinações de rendimento e desempenho. Isso pode ser uma crítica também a esse indicador. Aqui, né, o IDEB está fixado em 6, um IDEB de 6, e eu tenho diferentes combinações de rendimento e desempenho que podem gerar, então, essa nota 6 do IDEB. Então, a gente tem desde o caso mais à esquerda aqui, onde eu tenho um rendimento de 0,7, baixíssimo, né, baixo rendimento para níveis atuais, e um desempenho super alto, né, até possivelmente hipotético aqui, difícil de acontecer, 8,57, certo? O resultado disso é 6. Ou eu tenho o caso que 0,96 de rendimento, que é algo que se espera se obter como média nacional, e uma nota padronizada de 6,25, resultando em 6 também. São cenários bastante distintos. A interpretação normativa do IDEB, agora como é que a gente interpreta ele, né? A ideia mais comum, né, que é um índice de fácil compreensão, porque ele usa valores entre 0 e 10. Então tem aquela ideia, né, de que notas acima de 9 são excelentes, e as abaixo de 5 são muito ruins, assim como a gente consegue ver, né, ou perceber nas avaliações que a gente aplica nas escolas. Entretanto, né, o valor do IDEB está concentrado, como eu mostrei naquele histograma para vocês, em uma parte muito menor do intervalo entre 0 e 10. Está basicamente concentrada entre 3 e 8. Então, ela tem a escala do IDEB, né, segundo o próprio Francisco Soares, tem características surpreendentes e difíceis de serem apreciadas em um primeiro momento por um não especialista. Por exemplo, um IDEB de 4,5 é um valor médio, não é um valor baixo. E está longe e não perto do valor 6. O valor 6 está longe do valor 4,5. Isso ocorre porque os valores extremos de escala, acima de 6 e abaixo de 3, são raros, e os valores acima de 8 e abaixo de 2 são quase impossíveis. Então, ele não tem essa interpretação tão fácil que a gente espera dessa nota de 0 a 10. É interessante, né? Tem diversos estudos, né, que fizeram esse tipo de valor, de tentar encontrar um padrão do que seria ideal, né, de obter nota do IDEB. E um desses estudos fez uma comparação com o PISA, né, que é uma avaliação internacional, e fez um cálculo, né, de que se a gente tivesse um rendimento fixado em 0,96, um IDEB de 6 significaria uma escola de primeiro mundo, certo? Ou seja, a gente estaria próximo aos níveis das escolas que têm um bom desempenho no PISA. Mas é importante, né, que a gente faça essa ressalva, que isso só seria correto se o currículo brasileiro, que é verificado pelo SAEB, fosse equivalente ao currículo dos países da OCDE, o que naturalmente não ocorre, não está acontecendo, certo? Alguns outros estudos colocam a nota do IDEB como 6,5 como uma nota ideal a ser atingida. Como vocês lembram, eu falei das escalas, né, dos diferentes níveis da prova SAEB,
e falando que o nível adequado, né, em língua portuguesa era o nível 4 em diante, no caso dessa tabela mostrando, né, entre 200 e 250 para os anos iniciais, entre 275 e 325 para os anos finais. E para a matemática, esse nível é um pouco maior, entre 225 e 275 para os anos iniciais, e entre 300 e 350 para os anos finais. Tá? Seria um aprendizado considerado adequado. Só que agora a gente pode tentar fazer uma correlação, né, fazer uma relação, qual IDEB que seria relacionado a esses diferentes níveis da escala do SAEB. Então aqui, o que a gente está mostrando é fixando o rendimento, né, a taxa de rendimento em 0,96, pegando as notas de corte do SAEB para estar em cada nível e fazendo, obviamente, a média, né, calculando a nota padronizada, média em leitura, média em matemática, calculando essa média padronizada e multiplicando pelo rendimento para a gente ter o IDEB. Um IDEB entre 3,5 e 4,5 seria um IDEB médio-baixo, enquanto o IDEB de abaixo de 3,5 seria muito baixo, certo? O IDEB médio estaria ali entre 4,5 e 5,5. Um IDEB médio-alto, já melhorando, então estaria entre 5,5 e 6,5. E um IDEB alto seria qualquer nota acima de 6,5, certo? Isso, então, relacionando os níveis da escala SAEB com a nota do IDEB. Aqui nessa tabela, nós estamos mostrando a evolução do IDEB para as escolas que oferecem a quarta série, o quinto ano, né? Ou seja, os anos iniciais do ensino fundamental. E a gente está mostrando isso ao longo dos anos, de 2005 até 2015. E qual que seria a faixa de IDEB, a faixa do IDEB e a porcentagem, né, o percentual de escolas em cada uma dessas etapas, dessas faixas. Então a gente vê que em 2005, 44% das escolas são consideradas nessa faixa baixa do IDEB. Em 2015, a gente tem uma redução muito grande de 2005 até 2015, né? Então, a gente reduz de 44 para 30, 25, 16, chegando em 3,9% em 2015. Por outro lado, se a gente olha, né, a faixa do IDEB médio-alto, a gente percebe um bom crescimento também. Então, a gente tem um crescimento de 2,1 em 2005, passando para 12,8 em 2009 e chegando até 21,6 em 2015, certo? Então, de maneira geral, a gente pode ver que tem uma evolução do IDEB ao longo dos anos desde a sua implementação. Nessa tabela aqui, eu estou mostrando a proporção de alunos nos níveis de desempenho e IDEB das escolas de quinto ano. Isso é bastante interessante, porque apesar de a gente olhar aqui na coluna da primeira coluna do IDEB, a gente pode ver o desempenho médio-alto, que seria um bom desempenho. Ainda assim, a gente tem 11,1% dos estudantes ou das escolas no nível insuficiente e 33,4% no nível básico, ou seja, que não estão atingindo o nível adequado. Então, aproximadamente 44,5% não estão atingindo o desempenho adequado, mesmo tendo um IDEB médio, né, porque o IDEB é sempre uma média ali das escolas ou dos alunos, médio-alto. E isso é bastante interessante, porque se a gente tem um IDEB médio-alto, próximo ali de 6, né, de 5,5 a 6,5, fala, pô, tá indo bem, né, o município tá indo bem, a escola tá indo bem. Mas ainda assim a gente pode obter uma proporção muito alta de alunos, quase 50%, né, 45% de alunos com aprendizado que ainda não é adequado. Tá? Não é o mínimo adequado para a série que ele está. Mesmo no desempenho alto do IDEB, a gente vê, a gente somar ali as duas primeiras colunas, né, insuficiente e básico, 3,8 para 19,6, a gente tem 23% mais ou menos dos estudantes que não têm um aprendizado adequado. Bom, agora a gente começa a fazer uma análise crítica do IDEB, mostrando os pontos críticos, né, que o Francisco Soares trouxe naquele artigo seminal. E um dos pontos, né, levantados por ele é da famosa maldição de Lady Campbell, né, que o IDEB ele teve um sucesso tão grande que ele diz, né, nessa lei de Campbell, que um indicador quantitativo, ao ser usado para a tomada de decisões, fica mais sujeito a manipulações e assim sua própria existência distorce e corrompe os processos que pretendia monitorar. Isso não é específico só do IDEB, isso é um clássico de qualquer tipo de medida, seja educacional, seja de qualquer setor. Se a gente tem uma métrica que vai ditar o sucesso, o aporte financeiro, a melhoria em qualquer tipo de instituição,
muitas vezes são aplicadas estratégias para tentar melhorar esse nível, tentar melhorar essa métrica, mas isso nem sempre está associado de maneira clara com a melhoria do desempenho, uma melhoria no processo educacional, no caso. Bom, agora indo para a parte crítica, né, do IDEB, um dos primeiros pontos apresentados é que só alunos presentes ao teste são considerados, tá? Então, antigamente, até 2011 ou 2015, 50% da presença do IDEB era suficiente para ser realizada a prova. Só que se a gente tem colocando somente, esse número subiu até 2019, foi para 80%, depois da pandemia voltou a cair, mas era 50%. Então, se eu tenho só 50% dos alunos da escola fazendo a prova, isso pode dar um resultado muito diferente. Porque pode ser que os alunos mais interessados em fazer a prova são aqueles alunos mais dedicados, são os alunos que gostam de estudar, são os alunos que gostam de estar na escola. Então, eu posso ter uma medida totalmente enviesada. Como eu disse para vocês, um aspecto crítico do IDEB é que a proficiência em matemática, nas escalas do SAEB, ela tem mais peso do que a proficiência em leitura. E essa é uma idiosincrasia estatística, né? Essa é uma característica estatística de como a prova, os testes de matemática são feitos, tá? Então, a nota padronizada, que vai ser um dos componentes do IDEB, ela é mais influenciada por matemática do que por língua portuguesa, certo? Então, melhorar em matemática pode ser uma estratégia para melhorar mais o IDEB. Outro ponto, que é bastante interessante, que o IDEB assume substituições questionáveis entre os diferentes componentes. Bom, como o numerador do IDEB é uma média, o indicador aceita que o bom desempenho de um aluno compense o mau desempenho de outro, como a gente viu, né? Mesmo o IDEB sendo médio-alto ou alto, a gente tem 40%, 45% dos alunos que não têm o aprendizado adequado, tá? Além disso, assume que o melhor desempenho compense uma taxa de reprovação mais alta, como a gente viu. Mas eu posso ter uma taxa de reprovação, né, uma taxa de fluxo de 0,7, uma reprovação alta, só que eu tenho um IDEB ou uma nota padronizada maior, mais alta, e isso compensa essa aprovação reduzida, tá? Então, né, é comentado no artigo que essas duas características deixam aberta a possibilidade de exclusão educacional de alunos, pois para obter melhores valores do indicador, pode-se escolher com cuidado os alunos em que a escola deva concentrar os seus esforços instrucionais, tá? O que é bastante crítico. Outro ponto de crítica do IDEB, não se pode usar a metáfora da nota escolar para analisar o IDEB, certo? Como a gente disse, né? Aquela ideia de ter a nota do IDEB varia de 0 a 10, ela não acontece, ela é concentrada entre 3 e 8, 8 muito difícil de acontecer. E, por exemplo, uma nota 7, né, uma prova normal da escola, que seria considerada mediana, é um valor excelente do IDEB. Um outro ponto de crítica ao IDEB é que ele naturaliza baixos desempenhos de muitos alunos. Então, a gente pode ter diferentes combinações de rendimento e desempenho para produzir o mesmo IDEB. E muitas vezes esse desempenho pode ser relativamente baixo e o rendimento compensar por isso. Além disso, como eu mostrei anteriormente, a gente vê que mesmo um IDEB próximo de 6, próximo de 6,5, pode ainda trazer consigo uma quantidade muito grande, uma proporção muito grande de alunos com desempenho medíocre, né, abaixo do adequado. Um ponto que é muito importante também, sobre essa análise crítica do IDEB, é que ele é muito correlacionado com o nível socioeconômico da escola. Então, na maior parte dos estudos de correlação que a gente faz, ou que vários outros autores já fizeram, isso é bastante clássico, a gente observa aí em torno de 0,5, de 0,6, a medida de correlação entre essas duas variáveis, tá? Pode chegar até 0,5% da explicação dos dados, por exemplo, tá? Então, aqui nesse gráfico, no eixo X, eu estou mostrando o nível socioeconômico da escola, e no eixo Y, o IDEB do 5º ano de 2011. A gente observa que quanto maior o nível socioeconômico da escola, quanto mais eu caminho no eixo X, mais aumenta o IDEB do ano de 2011, tá? Isso é um fator de crítica, né? Principalmente para a língua portuguesa, que é bastante influenciada pelo nível socioeconômico, e matemática um pouco menos influenciada. Então, pode-se dizer que o que está sendo avaliado no prova SAEB, consequentemente no IDEB, é muito do que já vem, uma educação que já vem de casa e depende muito do nível socioeconômico, e talvez esteja medindo menos do que esteja sendo feito na escola. Além disso, outras críticas, né, que pode-se tecer ao IDEB, é que ele não considera aspectos que têm impacto sobre a qualidade, como a valorização dos profissionais e infraestrutura,
O IDEB também dá algumas indicações sobre qualidade, mas ele não sinaliza claramente o que precisa ser melhorado, então esse é um ponto de bastante crítica. As políticas públicas, né, para conter o abandono e repetência não são necessariamente as mesmas a serem usadas para aumentar o indicador de desempenho. Não fica claro como se pode passar do diagnóstico para a proposição de políticas. Então, nessa aula, nós vimos sobre IDEB, como ele é calculado, e vimos também a interpretação normativa e os principais pontos críticos do IDEB. Até mais, pessoal!